Roteiro da 105ª sessão ordinária do dia 8/10/2012. Passamos agora aos minutos regimentais, a que tem direito, senhores edis, para fazer uso da palavra. Passamos à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, entra em regime de urgência para discussão e votação de primeiro turno o projeto de lei complementar número 146 de 2012, avulso número 066 de 2012, de autoria do Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Tributos PRT no âmbito do município de Olímpia e da outras providências. Senhor presidente, questão de ordem. Queria sugerir para que Vossa Excelência colocasse em plenário, para como são 3 projetos idênticos de lei complementar 146, 147 e 148, que fosse votado em bloco os 3 projetos. Requerimento do nobre vereador está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Os projetos de lei número complementar 146 de 2012, 147 de 2012 e 148 de 2012 serão votados em bloco. Solicito ao primeiro secretário. O projeto necessita do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do inciso 9º do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, para sua aprovação, ou seja, 6 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 2, combinado com o artigo 219, item 4, da Resolução 118/90, 1911/90. Regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia. Requer urgência para discussão e votação de primeiro turno para o projeto de lei complementar 146, 147, 140. 148. Sala das Sessões, professora Dona Escalina de Toledo Bonilha, em 4 de outubro de 2012. Vereador Humberto José Puccini, líder do prefeito. Os requerimentos número 346, 347, 348 de 2012 estão em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovadas as urgências. Aprovadas as urgências, os projetos entram em tramitação. Solicito os pareceres verbais da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Humberto José Puccini. Em substituição, o vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Favorável. Vereador Primo José Álvaro Gerolim. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Com os pareceres favoráveis, e por se tratar de um projeto de lei complementar, o mesmo entra em discussão e votação de primeiro turno, necessitando do voto favorável da maioria absoluta, ou seja, 6 votos favoráveis para a aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeiro turno e em regime de urgência, nos termos regimentais, os projetos retornará à pauta na próxima sessão ordinária, quando deverá ser apreciado em segundo turno. Prosseguindo em regime de urgência, o projeto de lei número 4.468, de 2012, avulso número 069, de 2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 349 de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos regimentais, requer urgência para discussão e votação de redação final ao projeto de lei 4468 de 2012, avulso 69 de 2012. Vereador Humberto José Puccini, líder do prefeito. Requerimento número 349 de 2012 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão
e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Em substituição ao vereador Humberto José Potini, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Favorável, senhor presidente. Vereador Primo José Álvaro Gerolim. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Com o parecer verbal e favorável, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Favorável, senhor presidente. Vereador Dirceu Bertocco. Vereador Aguinaldo Moreno. Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transporte. Vereadora Priscila Seno Matias Neto Floreste. Vereador Aguinaldo Moreno. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica, vereador João Batista Dias Magalhães. Em substituição, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Favorável, senhor. Vereador Primo José Álvaro Gerolim. Vereador Dirceu Bertocco. Comissão de Educação, Esporte e Turismo, vereador Humberto José Potini. Em substituição, vereador Aguinaldo Moreno. Favorável. Vereador Dirceu Bertocco. Em substituição, vereador João Batista Dias Magalhães, vereadora Priscila Seno Matias Neto Floreste. Comissão de Legislação Participativa, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Vereadora Priscila Seno Matias Neto Floreste. Com os pareceres verbais e favoráveis das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira, segunda discussão e votação, em regime de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei número 4.468/2012 aprovado em redação final. Por fim, em regime de urgência, o projeto de lei número 4.469 de 2012, avulso número 070/2012, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 350/2012 de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeiro urgência para discussão, votação de redação final para o projeto de lei 4469/2012, avulso 70/2012. Sala das Sessões, professora dona Oscarlina de Toledo Bonilha, em 5 de outubro de 2012. Vereador e líder do prefeito, Humberto José Potini. Requerimento número 350/2012 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Em substituição ao vereador Humberto José Potini, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Vereador Primo José Álvaro Gerolim. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável, senhor presidente. Com o parecer verbal e favorável, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Vereador Dirceu Bertocco. Vereador Aguinaldo Moreno. Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transporte, vereadora Priscila Seno Matias Neto Floreste. Vereador Aguinaldo Moreno. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica, vereador João Batista Dias Magalhães. Vereador Primo José Álvaro Gerolim. Vereador Dirceu Bertocco. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Em substituição ao vereador Humberto José Potini, vereador Aguinaldo Moreno. Favorável. Vereador Dirceu Bertocco. Vereador João Batista Dias Magalhães. Comissão de Legislação Participativa, vereador Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Vereador Gustavo Zanetti. Favorável. Vereadora Priscila Seno Matias Neto Floreste. Aprovado em primeira discussão e votação.
Com os pareceres verbais e favoráveis das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Em segunda votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação, em regime de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei número 4.469/2012 aprovado em redação final. Não havendo mais matérias para serem deliberadas e nos termos do requerimento número 351/2012, de autoria do vereador Rodney Rodiário Frezin, declaro encerrada a presente sessão ordinária em homenagem póstuma à senhora Angelina Esperandil Ferrari.